3, Epístola. Eu vou começar aqui, depois a gente vai para outro lugar. Eu vou começar aqui só para dar uma continuidade, né? E a gente falava no domingo a importância da unção e do azeite, das vestes brancas e do azeite que protege a gente por completo. Deixa eu pegar um versículo aqui. O versículo é o 9, o capítulo é o 1, tá? É 1 João, o livro é o primeiro, o capítulo é o 3, o capítulo é o 3 e o versículo é o 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Glória a Deus por essa palavra. E a Bíblia chama o novo nascimento de semente. Eu acho isso maravilhoso, né? Porque para mim esse versículo dá uma continuidade sobre tudo aquilo que a gente já vinha estudando desde domingo retrasado, quando nós falávamos sobre aumentar as coisas que é necessário para poder obter a salvação, entrar no reino de Deus. E chama o novo nascimento de semente, porque quando você nasce de novo, quando você aceita Jesus, você desce as águas, assume uma aliança com Jesus, Deus, Ele coloca dentro de cada um uma semente, e essa semente é a vida de Cristo. E aqui está falando que essa semente ela fica dentro, ela permanece dentro da pessoa, de maneira que a pessoa não faz do pecado um hábito de vida, um estilo de vida, ela não vive na prática do pecado. Agora, toda semente, ela precisa crescer, desenvolver, você precisa cuidar dela, você precisa regar, e essa vida que é colocada dentro de nós como uma semente, para ela crescer, para ela desenvolver, ela precisa da dedicação individual. Somos nós, é a disponibilidade para estar na presença de Deus, para orar. E aí eu escolhi uma pessoa para representar muito bem isso daqui, que é Davi. A gente depois vai ler um salmo, aliás, um versículo do salmo, mas eu quero comentar até porque a maioria, até quem não frequenta a igreja, conhece algumas histórias de Davi, principalmente, né? A batalha contra o gigante. O segredo, às vezes a pessoa ela imagina logo que é o quarto dela. O quarto é o segredo, mas nem sempre é o quarto. Por que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus? Também tocamos nele no domingo, né? Se tornou um homem segundo o coração de Deus, e ele é uma inspiração para todo cristão, porque afinal de contas ele recebeu o título de homem segundo o coração de Deus, nós também queremos ser. Só não foi perfeito, porque todos os personagens bíblicos caíram, e se não fosse isso, estaríamos aqui. Domingo estaríamos adorando Davi, outros dias a gente estaria adorando Davi, e ele não foi perfeito, e a gente precisa entender, que eu já falei várias vezes, né? Homem de Deus, antes da palavra Deus, vem a palavra homem, mulher de Deus, antes da palavra Deus, vem a palavra mulher, ou seja, humano. E o fato de sermos humanos não é um pecado. O pecado é quando a gente quer ser Deus, e principalmente quando quer ser Deus para outra pessoa. Ele é um exemplo de alguém que cresceu espiritualmente e ainda nem era um homem formado quando ele já havia crescido de maneira espiritual. Ainda era um menino quando ele cresceu, quando ele desenvolveu. E como ele desenvolveu? Ele desenvolveu no segredo, e o segredo de Davi não era o quarto.
estava com Deus. O pensamento de Davi estava com Deus. E ali, porque o pensamento dele estava com Deus, tudo que ele fazia, todas as tarefas, ele procurava fazer uma comparação com Deus. A tarefa dele, o cuidado que ele tinha com as ovelhas, ele comparava com o cuidado de Deus. E toda aquela tarefa, o fato dele ter sido um pastor de ovelhas, influenciou muito na relação, na confiança de Davi com Deus. Ninguém estava ali, irmãos. E ali nos Salmos, inclusive o Salmo 23, que é um salmo de autoria de Davi, onde ele revela a comparação de um pastor com as ovelhas, o cuidado de Deus para com os seus servos. No deserto, ali sozinho, sem ninguém ver, Davi ele estava louvando, ele estava adorando, ele estava criando músicas e estava alegre. Mas no sentido natural e no sentido que a gente vê hoje, ele nem tinha motivo para estar alegre. Pessoas hoje em dia entram em colapso por muito menos. Davi não tinha atenção, não era amado como José. E olha que José era muito amado, e ele se viu sem o amor, sem o cuidado, sem o amparo do pai, mas também não entrou em colapso. Você vê, né, como é as coisas, irmão. Como é uma estrutura firme a confiança em Deus. E era isso que Davi estava fazendo. Ele estava construindo uma vida com Deus. O pensamento dele em Deus, os louvores, a oração, isso fazia com que ele fosse criando um alicerce firme na vida dele. Esse alicerce se chamava confiança em Deus. O alicerce que ele estava criando se chamava confiança em Deus. E quando Deus ele fala a Davi, o homem segundo o meu coração, eu sempre gostei de refletir o que existia, se afinal de contas caiu, pecou no coração de Davi. Existia um desejo sincero de agradar a Deus. Existia Deus em primeiro lugar. E quando a gente falava no domingo sobre vestes sujas, as vestes elas se sujam quando você coloca alguma coisa no lugar que é próprio e somente para Deus. E quando as vestes estão sujas, há uma disputa entre o espiritual, o bem e o mal, ou seja, entre as coisas boas e Satanás. Há uma disputa pela alma. E ele estava construindo uma vida com Deus, e as pessoas precisam entender que tudo que elas precisam para elas vencerem as batalhas da vida dela, porque um exemplo de alguém que teve muitas batalhas. E quando ele foi convocado, ou seja, quando ele se prontificou para derrotar o gigante, ele começa a falar sobre algumas vitórias dele. Venceu o urso, venceu o limão, teve muitas vitórias, mas todas as vitórias que ele obteve foram por causa dessa confiança em Deus que ele estava cultivando. E se as pessoas entendessem que tudo que elas precisam para vencer a batalha na família, a batalha com o familiar, a batalha na vida financeira, a batalha com a vizinhança, as batalhas da vida dela, é focar em cultivar o seu crescimento espiritual e a sua confiança em Deus, é focar em crescer e desenvolver, amadurecer espiritualmente. Secreto, que pode ser na rua, pode ser no trabalho, no horário que você está sozinho, pode ser
fazendo seus tarefas, está sozinho, mas o pensamento em Deus. E o fato das pessoas não estarem focando nisso, elas têm ficado muito frágil espiritualmente. Frágil. Era uma coisa que não via, não era. E essa também era o motivo pelo qual ele teve muitas vitórias. Ele não era frágil. Ele não era sensível, como tem pessoas que são sensíveis, porque pouca coisa abala ela, pouca coisa desestabiliza ela. No passado, o descanso era um dia. No presente, o descanso é uma pessoa. A alegria é uma pessoa. A felicidade é uma pessoa. E se a felicidade, se a alegria não for uma pessoa, se não for uma pessoa, irmãos, a gente fica muito sensível e fragilizado espiritualmente. Você sabe por quê? O que pode trazer alegria para a gente hoje? Uma das coisas que aí no mundo, eu perguntaria a qualquer pessoa lá fora ia responder isso, que ia fazer você ficar alegre. Aí a pessoa, se caísse 50 mil na minha conta agora, um pix de 50 mil, ia me deixar muito alegre. Acontece que, se a alegria não for uma pessoa, você pode até ficar alegre com um pix de 50 mil, mas logo após, qualquer uma outra notícia pode acabar com a alegria da pessoa. E é assim. A alegria não é circunstancial. E tem muita gente que não tem essa alegria. Davi não tinha motivos para ele ser uma pessoa feliz. Mas eu poderia escolher tantos salmos para a gente meditar. Inclusive, eu vou pegar o 32, você vai comigo. Mas o 32, aí logo em seguida o 33. Deixa eu pegar o 33, tá? O 32 é um salmo onde fala sobre a alegria. O 33 também, deixa eu pegar o 33. Aí você pega comigo o versículo 20. A nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Nele o nosso coração se alegra. Você não tinha motivos para estar alegre, porque ele não tinha o carinho, o cuidado, o zelo dos pais. Vocês sabem disso, né? Não houve uma preocupação de Jessé. Eu acho que Jessé era um homem de bem, mas não houve uma preocupação de Jessé. Não, peraí, meu filho caçula, está sozinho lá. Alguém precisa chamar meu filho. Não, Jessé nem se lembrou. E os irmãos de Davi também não tinham esse carinho para com o irmão caçula, não tinham. Era só um menino, mas era um menino na aparência, mas no interior ele já era um homem com uma estrutura espiritual formada pela confiança em Deus. Ele já era um homem. Meus irmãos, eu já falei para vocês algum tempo atrás, talvez alguém se lembre, que o fato de eu estar aqui no altar agora, atrás desse púlpito pregando, não pode significar que eu tenho mais intimidade com Deus. Porque a gente não vai achar na Bíblia nenhuma palavra de Lázaro. E disse Lázaro, livro de Lázaro. Lázaro chegou e perguntou. E Lázaro indagou Jesus. Não tem absolutamente nada, mas todo mundo sabe que Lázaro era íntimo de Jesus, que Jesus amava Lázaro. Então não é pelo fato de eu estar aqui, o teu secreto na tua vida particular.
intimidade, uma conexão, uma comunhão. Você pode se relacionar com Deus intimamente, pessoalmente, de uma maneira que muita gente não faz, inclusive pregador, entendeu? Até porque as pessoas acham que adorar significa que a pessoa é de Deus. E tem muita gente que adora, tem gente que pula, tem gente que canta, tem gente que grita, tem gente que sapateia, tem muita gente que adora, né? Mas Deus não está procurando adoração. Quem busca adoração é o homem, ou o próprio Satanás. Deus não está procurando adoração. Você sabe o que Ele está procurando. Ele está procurando adoradores, de fato e de verdade. Então, no teu particular, você pode se tornar essa pessoa estruturada, mas infelizmente muita gente da igreja ainda não despertou para isso. E porque ainda não despertou para isso, o foco dela está em outras coisas. Gente dentro da igreja que é amargurado, que é uma pessoa aflita, que é uma pessoa frágil, que se desestabiliza por pouca coisa. Sabe por quê? Porque o foco dela é outra coisa. Muitas das vezes o foco dela é outra pessoa. Porque fulano não muda, ele tem que mudar, e ela já entra na presença de Deus. Deus muda, Deus muda. E muitas das vezes o que você está precisando é se tornar íntimo de Deus, e uma pessoa curada, emocionalmente saudável e curada. Porque uma pessoa curada, você sabe, todo mundo sabe, se fala isso o tempo todo nas músicas, dentro das igrejas. Uma pessoa curada, ela cura outras pessoas. Mas uma pessoa amargurada, ela deixa um ambiente pesado. Tem muitas, infelizmente, tem muitas pessoas dentro da igreja, em especial, lamentavelmente, em especial mulheres, que estão dentro da igreja, ao invés de elas estarem focadas no seu crescimento espiritual, em construir um alicerce firme, por se relacionar com Deus intimamente, pessoalmente e profundamente. Ao contrário disso, elas estão focadas em outras coisas, focadas às vezes no marido. Às vezes foca no marido. Mas se você foca no marido, irmãos, você acaba se angustiando. Aí, como foi falado no domingo, né? Às vezes não está curada emocionalmente, e quando não está curada emocionalmente, se angustia, se aflige por qualquer coisa. E é muito fácil uma mulher saber aonde ela fere o marido. Por conviver, é muito fácil uma mulher saber como e onde ela fere o marido. Até porque, irmãos, os nossos inimigos não são desconhecidos, aqueles que moram. Não, normalmente os inimigos são próximos, são pessoas que a gente conhece e nós conhecemos ela. E às vezes tem esposa que ela é inimiga do marido, ela sabe como ferir e ela sabe aonde ferir, e vira um ciclo vicioso. Ela fere ele e ele fere ela de volta, ela fere ele e ele machuca ela de volta, quando na verdade, se ela construir essa vida, se relacionar com Deus intimamente, uma das coisas que realmente ela vai adquirir é a sabedoria para edificar o seu lar, porque a sabedoria, ela conquista tudo que você quiser, tudo. Daí a inteligência de Salomão, né? Não pediu dinheiro, porque dinheiro não traz sabedoria, mas a sabedoria ela tem poder para trazer dinheiro, para fazer amizade, para construir, para fazer negócios, para tudo, para tudo. Se a mulher buscar sabedoria verdadeiramente, ela vai conseguir edificar o lar dela, porque ela vai parar de ferir. E, repetindo o que foi dito no domingo, ela vai descobrir pelo discernimento aonde é o acesso do marido. Quando chega paciente no hospital, você não fica ferindo, enfia
introduz aquele medicamento em qualquer lugar e vai ferindo, vai ferindo, vai ferindo. Não, você procura o acesso. Sempre que tem que colocar a medicação, é ali, naquele acesso. E às vezes o relacionamento ainda não se tornou um relacionamento abençoado, porque a mulher não tem sabedoria e discernimento para descobrir qual é o acesso, para ela chegar com a palavra certa, no momento certo, e ser aquela que cura. E Davi, por causa dessa confiança que ele cultivou com Deus no secreto, ele não se destabilizava. Não, tem que analisar isso. Será que você está se desestabilizando? Porque eu já vi casos em que a mulher ela não aceita certas coisas porque ela é de Deus, porque ela é uma pessoa, então ela não vai aceitar porque ela é isso, porque ela é sábia, porque ela está dentro da igreja, porque ela conhece a Bíblia. Então tem situações na vida dela que ela não aceita de maneira nenhuma. Isso é uma coisa que me admira em Davi, e isso era uma coisa que admirava a Deus em Davi. O coração, segundo o coração de Deus, era um coração humilde e puro. Humilde e puro. Humilde, porque no capítulo 16 de 1 Samuel, ele é ungido a rei. E muitos, com essa unção de rei, já ia se sentir. Não. Me lembro de Azael, foi ungido a rei, e ele apressou as coisas porque ele já tinha unção. E Davi, pela humildade dele, no capítulo 16 de 1 Samuel, ele é ungido a rei. E no capítulo 17, ele obedece o pai. O pai dá um dia antes a missão para ele, no outro dia de manhã cedinho, ele vai levar a marmita para os irmãos dele. E podia muito bem não ir, afinal de contas, ele já tinha unção de rei. Ai, irmãos, às vezes até a gente, no lugar de Davi, agiria dessa forma. Porque eu acabo pensando, será que eu também não ia? Não, mas eu sou uma pessoa, eu vou me sujeitar. Mas ele foi. E o que é mais legal é que, apesar dele saber que ele já tinha essa unção de rei, ele não se revolta contra o irmão dele. Por 2 vezes tentam desestabilizar Davi e não conseguem. A primeira vez foi Eliabe, quando Davi ele pergunta para está lá o alvoroço está formado, ele pergunta para um dos soldados, não tem nada a ver com Eliabe, para um dos soldados, ele pergunta qual a vantagem de entrar naquela batalha ali e derrubar o gigante. E isso para a gente não pode passar batido, né? A gente tem que saber se vale a pena entrar nessa guerra ou não. Se vale a pena porque, como foi dito há uns dias atrás, quando você sabe aquilo que não é para você, quando você tem esse discernimento, tem batalhas que não é sua, que não é para você, vive uma vida mais leve. E ele pergunta qual a vantagem de entrar naquela guerra ali. Ele nem recebe a resposta, porque Eliabe, quando veio ele conversar com o soldado, Eliabe já chega de supetão, já chega com ira e diz assim: o que tu está fazendo aqui? Eu conheço a presunção do teu coração. Se tem uma coisa que dói, é você ser julgado. O pessoal vai falar sobre aquilo que está dentro de você. Eu conheço a presunção do teu coração. Tu vieste para te aparecer. Peraí, você está falando desse jeito comigo? Eu tenho um som de rei. Tu não viu lá? Irmãos, será que nós agiríamos assim? Porque eu acabo me analisando, né? Mas ele tem um coração humilde. A resposta de Davi foi essa. Foi o que eu fiz. Eu não fiz nada, eu só fiz uma pergunta. E desviou-se para o outro lado. E às vezes tem gente que não está fazendo isso, né? Se desviar para o outro lado, ela fica debatendo.
debatendo, discutindo. A casa virou um campo de guerra, vira um campo de batalha desnecessário, porque ela está debatendo. Por quê? Porque tentou desestabilizar ela, porque veio com grosseria, porque a forma como falou, a palavra como usou, a maneira como se levantou. Entenda uma coisa: se você é uma pessoa que já está no nível espiritual mais elevado, você não tem problema com uma pessoa à toa. Gente pequena tem problema com gente grande, mas gente grande não tem problema com gente à toa. Gente grande está mais avançado. Para você poder entender, a gente vê ali, né, principalmente nesses lugares mais distantes, na zona rural, tudo deserto, aí você consegue perceber às vezes cachorro latindo para a lua. Mas a Lua não responde porque ela está num nível muito mais elevado. E Davi não tinha problema com Eliabe. O problema de Davi não era Eliabe. Então ele se dizia para o outro lado, e do outro lado ele pergunta para o outro soldado a mesma pergunta: qual é a vantagem de entrar nessa batalha? E ele vai. Lógico que ele não vai se preparar, irmãos, ele se prepara. Aquela arma que ele usou não foi um improviso, pegou assim, que ele achou. Não, era uma arma de guerra. Era uma arma de guerra. 1 Crônicas 12:2, depois você vai lá, fala que tem uma tribo que era muito habilidosa com essa arma que Davi usou. Eles usavam da funda, tanto com pedra, lá diz que tanto com a mão direita como com a mão esquerda. Sabe que tribo é essa? A tribo do rei da época, a tribo de Saul, a tribo de Benjamim. Ou seja, no caso, com aquela arma ali, que pela altura, pelo porte, tudo era para Saul ganhar aquela luta. Mas Saul não tinha o que Davi tinha: a confiança em Deus que Davi cultivou no seu secreto, na intimidade, na vida particular. E essa confiança dava para Davi uma coragem. Saul não tinha coragem. E Deus não usa quem tem habilidade. Deus, ele usa quem confia nele, quem tem coragem e se disponibiliza. E quando Davi se prepara com aquela arma de guerra e ele vai até o gigante tenta desestabilizar Davi. E não foi uma palavrinha não, nem foi com Eliabe não. Bom, não tem tudo. A Bíblia só diz que ele amaldiçoava Davi pelos seus deuses. E que também dizia, porque ele, como diz também lá, ele desprezava Davi pela sua aparência, pelo seu tamanho e por causa da sua pele, que era rosada. E ele amaldiçoava Davi pelos seus deuses e disse, é como eu falo, né? Não tem tudo que ele dizia, só fala isso. E uma das coisas que ele dizia é: venha, que hoje eu vou dar as tuas carnes para os cachorros, para os cães comer. E Davi não se desestabilizou. E o emocional de Davi não se abalou, porque a confiança que ele havia cultivado no secreto era uma confiança firme. E aquela vida que ele levava de cuidado com as ovelhas, ele comparava o cuidado do pastor com as ovelhas como o cuidado de Deus para com o seu povo. E lembrando também que a unção que ele recebeu na cabeça é uma unção de hidratação e de proteção. A mente precisa estar protegida contra os ataques do diabo, e o diabo muitas das vezes vai usar pessoas fracas
para tentar desestabilizar. O coração de Davi era um coração voltado para Deus. E adorar, através dos salmos, das músicas, da harpa, adorar era um estilo de vida que Davi tinha. Um estilo de vida. Finalizando a mensagem, essa vida de Deus que está dentro de nós, ela precisa crescer, cultivar. Irmãos, não foque em nada, porque Davi, até mesmo o seu pior inimigo, que o pior inimigo de Davi foi Saul, mas a confiança de Davi era tão grande que ele não matou o seu inimigo. Oportunidade ele teve, mas ele não matou. Ele matou o gigante, ele matou o urso, ele matou o leão, ele matou inimigos, ele matou mais um ungido, você não toca. E apesar do ungido perseguir Davi, tentar matar ele mais de 20 vezes, Davi teve a oportunidade, mas não matou Saul. E esse foi o pior inimigo de Davi. E mesmo assim, Deus ele deu escape todas as vezes e cumpriu o propósito dele na vida de Davi, porque Davi ele confiava em Deus. A vida que ele cultivou no secreto, lá no teu trabalho, quando você está lavando roupa, quando você está sozinho em casa, quando você está fazendo comida e não tem ninguém perto, e também quando você fecha a porta do quarto, quando você está andando na rua, quando você está dentro do carro, olhando pela janela, aonde você estiver, quando o teu pensamento está em Deus, quando você quer aprender mais de Deus, quando você deixa o teu coração, que isso é o secreto, isso é o secreto. O secreto é aquele momento em que o coração está sensível ao falar e ao mover de Deus. E quando o coração está sensível, é aí que você cresce, ganha sabedoria, discernimento, coragem, confiança em Deus. É isso que vai te capacitar, te preparar para vencer as batalhas da tua vida. Não adianta você querer vencer na tua própria força. Cresce espiritualmente e você vence em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu espero que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Se coloca de pé. Eu convido você a fechar os teus olhos.